Olá, meu nome é Jeff e você está no Além dos Créditos. Um homem está na cozinha da própria casa, se servindo de um drink, no meio de mais uma briga de família. A esposa discutindo com ele, com o filho aparecendo ali do nada por causa de uma erva escondida na geladeira. Um drama, digamos, doméstico meio que comum. E no meio dessa tensão aparece alguém. Alguém que por mais de 10 anos era seu amigo, era seu melhor amigo. Não é um reencontro, digamos, emocionado. É uma mistura de decepção com choque. E ali tá a esposa, o filho, todo mundo tava ali. Esse impacto que tem nesse reencontro é o que vai ditar a dinâmica entre o personagem Michael e Trevor na história de hoje. Esses dois homens vão passar o resto do jogo trabalhando juntos, roubando bancos juntos, quase se matando. E mais de uma vez nesse processo. E ainda tem um terceiro entrando nessa equação. É um guri, digamos assim, que só queria sair do gueto. E que vai se ver no meio de um fogo cruzado entre essas duas bombas relógios ambulantes. Isso é GTA V. E a teoria que poucos param para considerar é que esses três homens não são três personagens diferentes. Podemos dizer que são três pedaços da mesma pessoa. Como a Rockstar conseguiu fazer um jogo de assalto a banco e perseguição de carro virar, sem ninguém perceber na hora, um estudo psicológico completo sobre as partes em conflito dentro da mente humana. Porque entre os três, só um deles ainda tem a chance real de escolher quem vai se tornar. 9 anos antes do jogo começar, Michael e Trevor eram parceiros de assalto, junto com um terceiro homem num golpe que deu terrivelmente errado numa cidade gelada chamada Ludendorff, em North Yankton. A polícia cercou tudo, pessoas morreram, e para escapar com a própria família viva, Michael fez um acordo. Ele ia fingir a própria morte, entrar no programa de proteção, abandonar completamente a vida que conhecia, inclusive abandonar um amigo Trevor, sem nunca contar a verdade. Trevor passou 9 anos carregando o luto de um amigo que, na cabeça dele, tinha morrido tentando proteger todo mundo. Esse luto moldou quem ele se tornou. Um homem cada vez mais instável, cada vez mais violento, administrando um império de drogas e armas no meio do deserto, sem ninguém para moderar os próprios impulsos. E enquanto isso, do outro lado do país, Michael construiu a vida que o dinheiro do crime comprou. Ele tinha uma mansão em Los Santos, esposa, 2 filhos adolescentes, uma terapia semanal. Só que a vida perfeita virou uma prisão silenciosa. Ele é rico e está seguro, mas está completamente vazio. E no meio dessas duas bombas, prontos para explodir, chega mais um, o Franklin. Um jovem de Los Santos trabalhando como cobrador de carro para um golpista chamado Simeon. Que bicho miserável. Tentando sem muito sucesso ainda, escapar do mesmo ciclo de violência que já o consumiu praticamente todo mundo que ele conhece. E a viagem disso tudo é que o jogo começa exatamente no momento em que esses três caminhos, que nunca deveriam se cruzar, colidem. E cada um deles está à própria maneira, completamente perdido sobre quem realmente é. Cada um dos três tenta, à sua maneira, escapar da própria armadilha. E cada tentativa falha de um jeito revelador. O Michael tenta terapia. Ele senta no consultório, semana após semana, dizendo aquelas palavras certas e enjoadas para parecer um homem em recuperação. Enquanto ele continua manipulando todo mundo ao redor, inclusive o próprio terapeuta. A esposa o traiu, os filhos o desprezam, e ele sabe lá no fundo que construiu uma fortuna sobre um alicerce podre, que nunca vai virar uma família de verdade. Trevor tenta administrar o próprio império do deserto, só que é incapaz de manter qualquer relação. Trevor é doido, é zorra louca. Então ele é capaz de manter qualquer relação sem que ela termine em explosão, traição ou sangue. Ele mata os próprios parceiros de negócio por impulso. Ele não consegue mais distinguir lealdade de possessão, nem amor de violência. Tudo que ele toca em algum momento ele destrói, inclusive a si próprio. E aí temos o Franklin, que tenta o caminho mais simples: trabalhar, economizar, sair do bairro através do esforço comum, mas o sistema ao redor dele não deixa esse caminho existir de verdade. Lamar, o melhor amigo dele, puxa ele de volta para o crime organizado e a cada chance que tem, porque é o pensamento dele. E o próprio trabalho, entre aspas, legal de cobrador já é, na prática, um crime disfarçado de emprego. E olha só, a crítica na época elogiou a missão. A Rockstar fazer 3 protagonistas jogáveis
que a gente pode alternar livremente, era algo que nenhum jogo de mundo aberto tinha tentado naquela escala. Mas também surgiu uma crítica pesada que o jogo era misógino, satírico até demais, que reduzia tudo a piada e que Trevor, especificamente, era simplesmente uma violência gratuita, sem um propósito narrativo real. E talvez fosse só isso mesmo. 3 personagens caricatos, escritos para escândalo e venda, sem profundidade nenhuma por trás daquele verniz de sátira. Mas existe um padrão, plantado desde a primeira missão em que os 3 trabalham juntos, que a maioria dos jogadores nunca parou para notar. Os 3 nunca se sentem como pessoas completas, sempre está faltando aquela coisa neles. E que essa coisa que falta em um, sobra exatamente no outro. Michael é controlador demais, Trevor não controla nada, e o Franklin ainda não sabe nem quem ele é. Viagem nisso aí. E é exatamente aí que a peça inteira se encaixa. E aí a gente precisa também entender a proposta do jogo, né? GTA nunca foi sobre 3 criminosos trabalhando juntos por conveniência. É estruturalmente uma leitura quase didática de como a mente humana lida com os seus próprios impulsos. E esses 3 protagonistas funcionam quase como uma ilustração literal de um modelo psicológico clássico. É aquele impulso bruto, o controle racional e a consciência que ainda está decidindo qual caminho deve seguir. O melhor personagem, na minha opinião, Trevor, é o impulso puro. Ele não filtra desejo, raiva, prazer ou violência. Ele simplesmente reage. Paradoxalmente, isso faz dele o personagem mais honesto dos 3. Ele nunca finge ser quem não é. Nunca esconde o que sente. O problema é que, sem nenhum filtro, sem nenhuma régua de limite, ele é também o mais perigoso e o mais destrutivo. É puro instinto, sem freio. Michael já é o controle. Ele é a parte que negocia, que calcula, que constrói fachada para sobreviver em sociedade. Só que, na verdade, esse controle virou com o tempo uma manipulação compulsiva. Ele mente para a esposa, ele mente para o terapeuta, ele mente para si mesmo. Ele administra a própria vida como administra um assalto, controlando cada variável porque tem terror absoluto do caos que Trevor representa. E o Franklin? Franklin é o único dos 3 que ainda não está fixado em nenhum dos 2 extremos. Ele observa o Michael e vê que o sucesso financeiro custa em humanidade. Ele observa Trevor e vê o que a liberdade sem limite custa em estabilidade e relação. E o jogo, decisão após decisão, te coloca exatamente no lugar dele. Testemunha das 2 possibilidades, ainda com a chance, que os outros 2 já perderam, de escolher um caminho diferente dos 2. E o pulo do gato, na minha opinião, é que reforça isso, é um detalhe. GTA V foi o primeiro jogo da franquia a deixar o final literalmente nas mãos do jogador. Matar Trevor, matar Michael ou tentar salvar os 2. Isso nunca tinha acontecido antes na série. Não é coincidência de design. É a mecânica do jogo dizendo, sem precisar de diálogo nenhum, a decisão sobre qual parte de si mesmo vai sobreviver é totalmente do jogador. No fim, depois de meses de trabalho conjunto, de quase se matarem mais de uma vez, os 3 descobrem que as pessoas que realmente os usaram durante todo o jogo, um bilionário corrupto e um agente federal sem escrúpulos, nunca tiveram intenção de deixar nenhum dos 3 sair vivo dessa história. O jogo te oferece 3 finais possíveis, onde você pode escolher matar o Trevor, encerrando o caos de uma vez. Pode escolher matar o Michael, encerrando o controle calculista que sempre o sufocou, ou pode escolher um terceiro caminho, o mais difícil na minha opinião, exigindo que Franklin una força com os 2 ao mesmo tempo contra os verdadeiros responsáveis pelo que aconteceu com todos eles. E é esse terceiro final que para mim entrega o verdadeiro tema do jogo, porque escolher matar Trevor ou Michael é, na prática, escolher reprimir uma parte de si mesmo para sobreviver. Exatamente o tipo de solução simplista que tanta gente tenta na vida real. Reprimir o impulso ou reprimir o controle. Sempre eliminando, nunca integrando. O terceiro caminho é o único que exige amadurecimento real. Franklin não escolhe ser Michael nem ser Trevor. Ele escolhe usar os 2. O controle calculado e o impulso corajoso. Na medida certa, na hora certa, contra quem realmente merecia. Ele não vira nenhum dos 2 homens que o jogo mostrou como exemplo. Ele se torna alguém novo, que usa os 2 como referência sem se tornar prisioneiro nenhum.
GTA V é frequentemente lembrado como sátira, exagero, violência gratuita embrulhada em um humor ácido sobre os Estados Unidos, e de fato é tudo isso. Mas se você olhar embaixo da piada, a Rockstar construiu 3 retratos de como pessoas reais lidam, ou até mesmo falham em lidar, com os próprios impulsos, o próprio controle e a própria falta de identidade definida. Trevor é o que sobra quando você nunca aprende a se conter. Michael é o que sobra quando você se contém tanto que perde quem realmente é. E Franklin é a pergunta em aberto que cada um de nós ainda está, de algum jeito, tentando responder. Então a questão que fica não é qual dos 3 personagens você prefere. A questão é qual das 3 partes, o impulso, o controle ou a indecisão entre os dois, está no comando da sua vida agora. Por hoje é isso. Muito obrigado, pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal e me segue mais para análise. Até mais.